Infelizmente, o sonho durou pouco, hein? O Flávio tinha falado que a Tereza Cristina aceitou ser vice dele, seria uma coisa ótima, como eu expliquei para vocês. Eu não gosto particularmente da Tereza Cristina, eu já falei para vocês, a minha vice de coração que eu prefiro é a Daniela Marques, mas a Tereza Cristina tem a grande vantagem de trazer junto o PP e o União Brasil. Então, quando saiu a notícia ontem, eu achei excelente a notícia, seria ótimo para o Flávio esse tipo de coisa. E daí, só que faltava, lógico, a confirmação do PP. O Valdemar da Costa Neto ia conversar com o Ciro Nogueira para chegar numa conclusão e aparentemente o Ciro Nogueira não topou. Não topou pelo motivo que você pode imaginar, né? O STF está ameaçando qualquer partido que faça apoio do Flávio Bolsonaro com retenção das emendas. O Dino já falou que qualquer um que chegar perto do PL, ele vai travar as emendas, né? Esse é o nível de interferência eleitoral que nós temos no país. Mas eu já expliquei para vocês também como que eles vão quebrar a cara, porque apesar disso acontecer, ou seja, apesar de provavelmente eles conseguirem afastar o PP e o União Brasil, não sei como é que vai ficar o Republicanos, talvez os Republicanos ainda tenham uma chance de sair, não sei. Mas apesar de eles afastarem o PP e a União Brasil, que ainda não está definido, tá? Eles estão colocando aqui como se já tivesse definido a neutralidade, não está definido ainda não, porque ainda tem a Convenção Nacional do Partido. Mas enfim, de qualquer forma, embora não tenha o apoio nacional do PP e do União Brasil, vai ter o apoio nas bases, né? Ou seja, a única coisa que a gente perdeu realmente com essa chantagem do Flávio Dino e do pessoal do STF é o fato de que o tempo de televisão do Flávio na propaganda eleitoral vai ser menor, o que é uma coisa que cada vez tem menos importância no final das contas. O que eu falo para vocês, o que o Flávio consegue obter de fato é o apoio da base eleitoral, né? Dos cabos eleitorais, essa base é importante. O tempo de televisão, não vou dizer que não seja importante também é importante, mas já foi muito mais importante no passado. Hoje em dia já não tem tanta importância assim para candidato a presidente, talvez para candidato a deputado, para candidato a vereador, isso aí ainda é importante, mas para presidente da República não tem muito, né? Vamos entender o que aconteceu aqui e eu vou aproveitar e vou falar também sobre duas pesquisas, tá? A pesquisa da Datafolha, que saiu alguns dias atrás, a gente já falou sobre ela, mas agora a gente tem a liberação do resultado final, né? A íntegra da pesquisa aqui da Datafolha, a gente vai falar mais algumas coisas sobre isso. E também a avaliação do Leonardo Dias sobre essa pesquisa, que é muito interessante, né? Mais uma vez ele mostra aqui, ó, que embora a pesquisa do Datafolha mostre 48,43, se você pegar a renda pela PNAD contínua, dá 45,4 versus 45,3, ou seja, empate quase que numérico entre os dois aqui. É daí que vem todo esse medo do PT, esse medo do Lula, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de julho de 2026, às 3 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por líder do governo Janja no Congresso, o dia mais quente do ano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Ontem tivemos uma boa notícia, mas que durou pouco, né? A boa notícia é que a Tereza Cristina teria aceitado o serviço do Flávio Bolsonaro. E o meu entendimento naquele momento era que se a Tereza Cristina anunciou que seria vice do Flávio, é porque já havia um acordo mais ou menos ali do PP e do União Brasil para entrarem na campanha do Flávio, que seria uma coisa muito positiva, né? A Tereza Cristina em si, eu não acho que ela traga muitos votos para o Flávio Bolsonaro. Ela tem a vantagem de ser mulher, de ser ligada ao agronegócio, que sem dúvida alguma atende um anseio brasileiro, mas eu vejo como muito mais importante a Daniela Marques, que também é mulher, e traz o pessoal da Faria Lima, o pessoal de São Paulo, né? Então eu acho que seria mais útil em termos eleitorais para o Flávio, né? É lógico, continua muita gente aí no X e na base de apoio do Flávio falando que não, tem que colocar a Júlia Zanata, que é alguém que é ligado... Gente, o vice é para trazer voto. Tem que ajudar a trazer voto para a chapa. Tem que ser alguém que não seja ligado ao Flávio diretamente. Se for ligado ao Flávio diretamente, não é que seja impossível, mas torna a coisa toda mais difícil, tá? Então, eu espero, sinceramente, que o Flávio consiga trazer a Daniela Marques, né? Parece que a Tereza Cristina, o Ciro Nogueira negou completamente. Deve ter levado uma chamada do pessoal do STF, né? O Flávio Dino ligou para ele, vou cortar as verbas, vou cortar as emendas tudo, né? Então tá aqui, ó.
O candidato a PL à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira que a senadora Tereza Cristina havia aceitado ser sua companheira de chapa e que a confirmação dependia apenas de conversas entre os partidos. O PP, a legenda da parlamentar, no entanto, anunciou também nessa manhã que vai manter a neutralidade na corrida ao Palácio Planalto. Por quê? Porque está sendo pressionada pelo Flávio Dino, pelo pessoal do STF, aquela história de que se ficar perto do Flávio, a gente vai bloquear a emenda, não sei o que lá. A Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministra do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou e agora vamos conversar para saber se o partido vai avançar ou não, disse o Flávio, né? A neutralidade do PP. Após a fala do Flávio nessa sexta-feira, teve um encontro do Valdemar da Costa Neto com o Ciro Nogueira e no final a direção nacional do PP afirmou em nota enviada à imprensa que o partido consultou os diretórios estaduais e decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. A legenda reiterou a posição de não convocar convenção nacional. Então parece que desistiram da convenção nacional, mas repara como é que a coisa está indo para aquilo que eu falei para vocês. Não vai ter o apoio direto nacional, mas eles sabem que o único apoio que faz sentido para eles é do Flávio Bolsonaro. Até porque eles estão vendo que estão sendo chantageados pelo Lula. Ou seja, se o Lula ganhar de novo, esse pessoal sabe que vai sumir, vai acabar. Porque o Lula vai tomar a força com o Flávio Dino e mais pessoas. Imagina, o próximo presidente vai indicar 4 ministros para o STF. Se for o Lula de novo, meu amigo, imagina 4 Flávio Dino lá. Fudeu, cara, fudeu. Nunca mais o Brasil se recupera. Nunca mais a gente consegue sair desse buraco, né? Então, o PP vai fazer de tudo para o Flávio Bolsonaro ganhar. Por mais que esteja se mantendo neutro, exatamente para evitar retaliação no primeiro momento, né? O pessoal da esquerda está comemorando aqui, o Globo, que é o PP reafirma a neutralidade nas eleições e comunica a Tereza Cristina que ela não será vice de Flávio. Jogou a Tereza Cristina debaixo do ônibus, né? Porque seria uma coisa boa para ela, seria muito positivo para ela. Mas é aquele negócio, né? De certa forma tem também a outra vantagem, né? Que o Ciro Nogueira ele está mais enrolado no caso do Banco Master. E certamente isso seria explorado pelo pessoal do PT se o PP do Ciro Nogueira fizesse a ligação com o Flávio Bolsonaro, isso seria explorado. Eu não acho que isso faria diferença no final das contas. Mais uma vez, o que eu acho que é importante é a ponta, é os cabos eleitorais, é a massa, né, o músculo eleitoral que tem o PP e a União Brasil. Isso conta muito mais do que esses detalhes aí de televisão e coisa e tal. Mas então aparentemente foi isso, né? Aí olha só o que diz a Malu Gaspar aqui, ó. Fator STF ajudou a aumentar a resistência do Centrão a fazer aliança com Flávio Bolsonaro. Ou seja, a própria Malu Gaspar está entendendo aquilo que eu falei para vocês. Por que o Flávio não conseguiu? É lógico que a esquerda está vendo, o Flávio é incapaz de fazer aliança, o Flávio não consegue gerenciar aliança, não sei o que lá. Não, não é isso que aconteceu. O PP, União Brasil e os republicanos iriam apoiar o Flávio Bolsonaro, com certeza, seria isso, né? Mas o Flávio Dino ameaçou fazer com esses outros partidos o que fez com o Valdemar da Costa Neto, de bloquear os recursos todos de emenda, alegando que teve não sei o que lá, uma coisa que não é crime em lugar nenhum, que o próprio PGR falou que não justificava aquilo ali. No entanto, o Flávio Dino não está nem aí, mandou bloquear e coisa e tal, puramente decisão política para ameaçar os outros partidos que estavam planejando fazer aliança com Flávio Bolsonaro, né? E mais uma vez, eu já falei para vocês, eles ganharam isso daqui, pode ser que tenham ganho, pode ser que realmente, ainda tem alguns dias até o fechamento aí da janela, mas de qualquer forma, mesmo que não tenha apoio formal, eu já falei para vocês, esses partidos vão acabar apoiando o Flávio Bolsonaro nas bases. Então não vai fazer diferença, porque interessa para a gente, que é justamente as bases, é justamente a ponta, não vai fazer diferença. A única derrota seria o horário eleitoral, mas isso não faz tanta diferença hoje em dia, né? Foi época que o horário eleitoral na televisão fazia muita diferença. As conversas para colocar a senadora Tereza Cristina como vice na chapa de Flávio movimentaram o time da campanha. O noticiário, a articulação, toda está parada por conta da resistência dos presidentes da federação formada entre União Brasil e PP, né? Ou seja, a gente sabe o que é. E aí ela fala aqui que publicamente o presidente nacional do PP justifica o impasse por conta de um acordo de neutralidade com o governo. Mas a razão mais citada nos bastidores da campanha desses partidos é outra, o medo do STF. É o que eu falo para vocês, é isso que está acontecendo. Esse é o nível de política que a gente chegou aqui no Brasil. O STF obrigando os partidos a não coligar com Flávio Bolsonaro, porque se coligar com Flávio Bolsonaro vão sofrer algum tipo de retaliação, né? De acordo com 4 aliados do candidato PL ouvido pela equipe, liderança de 2 legendas tem citado pressão e recomendações de ministros do STF como razão para não fazer aliança formal com a chapa do filho do Jair Bolsonaro.
tanto pelo risco de serem alvos de algum tipo de retaliação em razão da opção eleitoral para um adversário da corte, como pelo risco do próprio Flávio vir a ser alvo de alguma medida judicial até o final da eleição. Olha que coisa, cara. Não, estão ameaçando mesmo. Tem esse negócio. Cara, que democracia? Democracia de cu é rola. Não, porque eu tô nem aí. Vamos tirar o Flávio na mão grande. Esse é o nível que chegou a nossa democracia. E eu falo para vocês, eu ainda acredito que eles não vão conseguir tirar o Flávio. O Flávio vai acabar ganhando essa eleição. Mas que o desespero lá tá grande, tá. Que a tentativa de golpe é grande, tá, né? Aqui, ó, por que Moraes ameaça a candidatura de Flávio à presidência, né? E aquela fala dele, né, com o avatar do Bolsonaro lá, falando alguma coisa, como se aquilo fosse um negócio, meu Deus. O que eles falam aqui é justamente a explicação formal dele, né? Que não, que é inteligência artificial, não sei o que lá. O que é uma besteira. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre inteligência artificial, que apareceu um monte de vídeo de inteligência artificial do Lula aí com todos os dedos na mão. Porque a inteligência artificial fica controlando o número de dedos, né? Porque eles erram pra caramba nisso. Aí o Lula aparece com 5 dedos na mão sempre. Ou seja, é a inteligência artificial que estão usando ali. Um monte. Mas o Lula não tem problema, aparentemente. Só um lado que não pode usar a inteligência artificial. O outro lado pode, né? Cara, é impressionante como é que tá essa eleição, né? Enfim, mas aí o que tá dizendo o pessoal? Por que realmente não quer? Porque o Alexandre de Moraes tá fazendo a conta. Ele sabe que o Flávio ganhando, ele tá fudido completamente. Não tem como ele se manter, né? O Flávio vai indicar 4 ministros do STF no próximo governo, isso se não tiver impeachment de ministro do STF, que tem uma chance muito grande. E aí, meu amigo, o Alexandre de Moraes vai rodar nessa história, né? Aqui, ó, a esquerda está comemorando, né? Entrou pela perna do pinto, não sei o que lá, a chapa não funcionou e não sei o que. A esquerda está comemorando, deixa eles comemorarem. Eles estão comemorando o quê? O STF pressionando partidos para não fazer coligação. Não deveria comemorar esse tipo de coisa, não. É coisa típica dos milicos. Os milicos faziam essas coisas mesmo. Aqui, ó, Flávio diz que a vaga de vice está em aberto e que conversa com partidos. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, uma outra coisa interessante que saiu também foi a íntegra do Datafolha, tá? Mas a parte mais interessante da íntegra do Datafolha, a gente já fez um vídeo falando sobre o último Datafolha. No segundo turno, aqui aparece o Lula na frente do Flávio, 48 a 43, 5 pontos de vantagem. Curiosamente, saiu da margem de erro, né? A gente falou que deram um jeito de dar uma marteladazinha ali para ficar fora da margem de erro. Até aqui estava empatado no limite da margem de erro, né? Mas aí, o que é interessante é que quando sai a íntegra, o Leonardo Dias faz também a análise dele dessa história, né? E no final das contas, o que ele mostra aqui é exatamente isso, né? Que se você pegar aqui, olha só, 48 a 43 é o resultado que foi a publicação do Datafolha. 45 a 45 é se você pegar as entrevistas no interior do Brasil. Repara como é que o Flávio vai bem no interior, melhor do que o total ponderado, né? Outra coisa engraçada que ele achou nos dados ali, que 118 dos 139 municípios que foram usados na pesquisa, porque o que acontece? Como é que você faz uma pesquisa eleitoral do tipo do Datafolha, né? Você escolhe municípios, e aí em cada município você escolhe bairros, e aí você faz a pesquisa naqueles bairros, naqueles lugares ali, né? Com a ideia de ter uma amplitude grande. Só que 118 dos 139 são repetidos, eles fazem sempre no mesmo lugar. Aí repara, como é que isso aqui dá para alguém, para algum partido explorar esse tipo de coisa, né? É só você mandar gente, eleitor seu para essa cidade, para aquele bairro, né, na expectativa de procurar os entrevistadores do Datafolha. Procurar entrevistador do Datafolha não é tão difícil assim de achar. Isso foi protocolado no TSE 4 dias antes da pesquisa ser feita. Então não é impossível o pessoal mandar a gente para buscar entrevistador, para tentar ser entrevistado lá, né? E se pegar, e mais uma vez, o outro ponto que chama muita atenção, né? O Datafolha ele sempre tem um problema de considerar abaixo de 2 salários mínimos uma quantidade de brasileiros maior do que revela a PNAD contínua. Eles usam uma pesquisa antiga, justamente ali que está a porta de cadeia do Datafolha, né? A porta de presídio do Datafolha. Porque, como eles consideram muita gente abaixo de 2 salários mínimos, acaba dando mais votos para o Lula, né? Se você usar os números rebalanceados para o número correto do Brasil, dá 45,4 a 45,3, ou seja, um empate muito quase numérico, né? Não chega a ser numérico, mas um empate quase certo aqui, né? No primeiro turno, o Lula tem 40% contra 32% do Flávio. Isso é importante por quê? Porque o Lula chega só a 45% nos votos válidos, né? Não há risco do Lula levar no primeiro turno, que seria um risco, né? A rejeição, o Flávio é maior do que a do Lula, mas como ele próprio fala aqui, isso inverte na análise dele aqui, tá? O Flávio ganha entre eleitores que não têm partido,
tá? Olha só, isso é uma informação interessante. 1.006 eleitores disseram que não tem partido, e nesses eleitores o Flávio ganha com vantagem, tá? E aqui ó, tem a lista das cidades que praticamente não mudam no Datafolha. Se o pessoal quiser fazer uma brincadeirinha e combinar de tentar fraudar próximo do Datafolha, é que eu acho que não adianta, não é justo isso. Aqui aquele negócio da PNAD, o Datafolha considera 50% de pessoas até 2 salários mínimos, a PNAD é 42%, e a PNAD contínua de pessoas maiores de 16 anos, que é quem vota, né, é 35,4%. Então você acaba tendo um afunilamento aqui, ó, que chega a empate, no final das contas, o resultado final, né? Lembra, quando você faz uma pesquisa, a amostra tem que representar mais ou menos a sociedade, só que nunca é exatamente a mesma coisa, então você bota pesos para corrigir essas diferenças entre a sua amostra e o que é a sociedade. E se você fizer o peso com a questão da renda, o resultado é esse, dá empate aqui, né? E o resultado final é esse. A pesquisa mostra um Flávio muito competitivo e um STF tentando atrapalhar o máximo que pode. Não vai conseguir. É difícil, é lógico que seria difícil. Ninguém achou que ia ser fácil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.